pouco na palavra de Deus. Vamos ver, irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Essa semana, irmãos, eu estava, já de alguns dias para cá, os jovens estão falando muito sobre esse texto, e eu peguei para ler algumas vezes. Veio ao coração algo, eu quero meditar convosco nesta noite. Amém? E eu tive um sonho essa semana, irmãos, me deixou preocupado. Eu até comentei com o Ricardo, com o Rodrigo essa manhã. Eu estava pregando numa igreja, e quando eu olhava para, era uma igreja, o púlpito era bastante alto, eu olhava na nave, muitas e muitas pessoas endemoniadas, muita gente. Eu via aquelas pessoas, aqueles demônios lutando uma batalha, uma luta, uma prova realmente, e eu ali expulsando, e foi uma luta naquele sonho. E dentro de tudo que eu tenho lido bastante esse texto, me veio ao coração falar a palavra de Deus nesta noite, aqui no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Amém? Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Irmãos, nós não abordamos muito, não é o nosso hábito, o nosso costume, abordar esse tema, que é muito divulgado hoje, e existe até simpósio, reuniões, conferências sobre batalha espiritual. E na verdade nós não abordamos muito esse tema, eu mesmo não sou muito de falar sobre isso. Mas dado o momento, a circunstância, o momento que estamos vivendo, existe uma necessidade de nós podermos falar um pouco sobre batalha, luta, prova. A verdade é, meus amados irmãos, que nós estamos diante de uma guerra. Nós estamos diante de uma luta. E cada um de nós somos soldados que estamos num campo de batalha. A batalha realmente é grande, irmãos. Mas diferente das batalhas que nós vemos no mundo, a nossa batalha ela é diferente. Nós lutamos contra um inimigo invisível. Nós lutamos uma guerra, meus amados irmãos, que as armas naturais não podem vencer. Quando nós vamos para um campo de batalha, vemos os soldados se preparando para o campo de batalha, nós vemos os soldados
ali se armando de fuzis, metralhadoras, armas e mais armas. Armas hoje nós vemos muitas de destruição em massa. Mas a nossa guerra, irmãos, a nossa batalha, ela não está no campo humano, no campo material. Ela está no campo espiritual. E no campo espiritual nós precisamos, meus amados irmãos, de nos revestir de armas diferentes. E Paulo, ele vem aqui escrevendo aos Efésios, ele vem dando para nós esta importante instrução, para nós entendermos que a nossa batalha não é humana, a nossa batalha não é carnal, a nossa batalha não é física. Nós não estamos lutando batalhas físicas, humanas. Nós estamos lutando batalhas espirituais. As nossas guerras são espirituais. O nosso adversário, ele é invisível. E para nós ganharmos e lutarmos e ganharmos estas guerras, nós precisamos nos revestir de armas que não são humanas, que não são carnais. A luta que você está prestes, ou que você está para lutar, ou está lutando, querido irmão, você precisa de armas espirituais para vencer. Você precisa de armas espirituais para batalhar. Não adianta nós, meus amados irmãos, lermos livros, prepararmos o nosso corpo para uma batalha física. Apesar de ser muito bom preparar o corpo, exercer o corpo, estabelecer exercícios para o corpo faz bem, mas isso, irmãos, já disse Paulo, para pouco se aproveita, porque a guerra que nós estamos lutando, nós não vencemos com o corpo físico, nós vencemos ela espiritualmente. Paulo, sabendo dessa situação, irmãos, ele deu para nós uma estratégia, ele deu para nós uma forma para nós nos prepararmos para esta guerra. E eu gosto de ler esse texto, meus amados irmãos, porque primeiro ele fala da luta, primeiro ele fala da guerra, primeiro ele diz que nós estamos em batalha, e ele deixa bem claro aqui que a nossa batalha não é um contra o outro. Nós não estamos lutando aqui, irmãos, uns contra os outros. A nossa batalha não é contra os irmãos. Nós estamos, irmãos, numa guerra espiritual. As pessoas que estão lutando uns contra os outros aqui no mundo estão perdendo tempo. Estão lutando uma batalha errada que não vai levar a lugar nenhum. As pessoas que estão trabalhando um contra o outro, lutando um contra o outro aqui nesse mundo, estão perdendo tempo precioso. Porque a nossa guerra não é essa, a nossa guerra é outra. Nós deveríamos estar investindo tempo e esforço na luta que deve ser realmente travada, que é no campo espiritual. Nós deveríamos nos unir uns aos outros para que todos vençamos juntos a guerra. Nós deveríamos estar unidos para lutarmos esta batalha, para lutarmos essa guerra. E quero dizer, irmãos, em nome do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo está do nosso lado. Aleluia. Ele está conosco. Ele está nos ajudando no campo de batalha. Nós temos o Senhor que está lutando junto conosco. Glória ao nome do Senhor. Ele é aquele que vai à frente de nós. Ele está na nossa frente no campo de batalha espiritual. E Ele sabe o que nós estamos prestes a passar. E Ele sempre nos mostra de alguma maneira. Por sonho, como eu falei para os irmãos, por revelação, por instrução, pela própria palavra. Ele nos diz: olha, se prepara, porque o que está por vir aí é terrível, é forte, é tenebroso, então se prepara. E nós estamos aqui, meus irmãos, nos preparando.
para lutarmos e vencermos esta guerra. A guerra está aí diante dos nossos olhos, espirituais, não físicos. Quem é espiritual entende bem tudo, ou discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. Os espirituais estão percebendo que a luta está travada, que a batalha está travada, que estão acontecendo situações do mundo que naturalmente não aconteceriam, são coisas sobrenaturais. O inimigo está avançando, irmãos, e tentando entrar dentro das nossas igrejas. O inimigo está querendo estabelecer o reino carnal, maligno, infelizmente, dentro da nossa igreja. E cabe a nós resistir às forças do inimigo, resistir à ação do inimigo, resistir, irmãos, à pressão espiritual que vem contra nós. E Paulo ele vem dizendo: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês precisam se fortalecer em Deus, irmãos. Se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, porque nós estamos diante de uma batalha, estamos diante de uma guerra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós, meus amados irmãos, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra esse espírito que está, irmãos, aí no mundo, agindo, porque diz a palavra de Deus que o espírito do anticristo está agindo, mas há um que resiste, que é o Espírito Santo na igreja, que está resistindo à ação do inimigo. Então a igreja do Senhor ainda é o campo onde o inimigo não pode entrar, mas ele está querendo entrar. E nós temos que estabelecer na nossa volta, irmãos, trincheiras para impedir a ação do inimigo em nós. Nossa igreja. É claro, é bem verdade que ele tenta. Nós vemos muita gente cedendo, infelizmente. Alguns irmãos estão capengando no campo espiritual, estão se deixando vencer, estão se deixando dominar, não entendendo que a guerra não é contra os irmãos. A guerra não é contra a carne, a guerra não é contra o sangue. E os irmãos estão aí, meus amados irmãos, e não estão percebendo. Tem um comentário na Bíblia Tozer que eu gostei. O comentarista ele faz menção de um soldado. Um soldado, quando cai um soldado, o exército todo não está comprometido, está? Não. Porque existem muitos outros soldados que estão também lutando a mesma guerra. Mas, no contexto geral, se você falar, perdemos mais um soldado, é ruim? É. Mas a guerra, nós ainda estamos lutando, o exército ainda está lutando. Mas para aquele soldado, quando ele desiste, quando ele se amedronta ou cria-se uma baixa no campo de batalha, existe a situação que é o soldado que morre, esse é um herói. Amém? O soldado que morreu virou um herói de guerra. E todos fazem menção dos seus heróis, e são lembrados dos seus heróis. Mas os que desistem, eles se transformam numa vergonha para o seu exército, para si mesmo e para a sua família. E esses que desistem, meus amados irmãos, que hoje nós podemos falar que são os que abandonam a fé, esses aí, meus amados irmãos, são a vitória do inimigo.
Porque o inimigo não está querendo tirar a gente do mundo, ele está querendo tirar a gente de dentro da igreja. O inimigo não está querendo, irmãos, acabar com a vida espiritual das pessoas que estão no mundo. Ele está tentando acabar com a sua vida espiritual. Ele está tentando acabar com a sua comunhão com Deus. Ele está tentando destruir a tua vida espiritual para você se transformar numa vergonha para si mesmo, para a tua família e para o exército que você faz parte. A guerra está aí. Nós devemos lutar as batalhas, devemos lutar a guerra, e Ele nos arma. O Senhor nos arma para a batalha. Ele não nos deixa sozinhos. Amém? Nós lemos, meus amados irmãos, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 13, o versículo 12. Romanos, capítulo 13, o versículo 12. Vamos ler. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vamos ver o 13 e o 14 também. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O apóstolo São Paulo, ele entendia a guerra, ele entendia a estratégia do inimigo, e ele dava conselho para os irmãos: irmãos, percebam que o inimigo está querendo tirar de você o que você tem de mais precioso, que é a tua vida. E qual é a vida da igreja? A vida da igreja, meus amados irmãos, é eterna, não é a carnal. Porque a carnal acaba, mas a eterna permanece para toda a eternidade. O inimigo está tentando tirar de você a vida eterna. A luta está travada, meus irmãos, percebam. Tem pessoas que estão aí, meus amados irmãos, tão desapercebidos que não estão olhando o que está acontecendo à volta deles. Não estão percebendo o que está acontecendo à volta deles. Estão aí. E passa dia, vem dia, passa dia, vem dia, passa dia, vem dia. Estão aí. Sem a perceber, ou sem perceber que nós estamos numa guerra. O inimigo está tentando destruir você, irmão. O inimigo está tentando destruir a tua família. O inimigo está tentando destruir a tua fé. O inimigo está tentando destruir os teus filhos. A guerra está lançada, e você aí preocupado com o que está acontecendo na horizontal. Nós precisamos verticalizar o nosso olhar e olhar para Jesus. Glória ao nome do Senhor. O José falou disso na terça-feira, que nós estamos horizontalizando tudo, olhando só o que está acontecendo com o nosso irmão, mas a guerra está diante de nós, meus irmãos. Vamos observar que precisamos nos armar nesta noite, não de armas físicas, armas humanas ou de pedras para atirar em nossos irmãos. Nós precisamos nos revestir das armas da luz. Glória ao nome do Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu não tenho que me revestir, irmãos, de armas humanas para vencer a guerra que eu estou diante dela nessa noite. Eu preciso de armas espirituais, eu preciso de armadura espiritual, eu preciso me preparar espiritualmente, porque o meu inimigo, ele não está brincando, não, ele quer destruir a minha vida. As pessoas não estão olhando, irmãos. Quanta gente fria na igreja, quanta gente, irmão, crente gelado, que não sente mais a presença de Deus, não consegue
consegue mais chorar na presença do Senhor. O dia vai passando e a pessoa não sente nada, não sente a alegria de Deus, não sente a alegria do Espírito, não sente o calor na alma, o gozo na alma da sua salvação. Se perguntar para o irmão, você tem certeza da salvação? Não. Você vai morar no céu? Eu não sei. E se Jesus voltar, tomara que Ele não volte. Mas essa noite, em nome de Jesus Cristo, se levante como soldado de Cristo Jesus. Coloque de pé na presença do Senhor, aleluia. Porque a guerra ela vai ser vencida por você e por mim. O Senhor nos escolheu como soldados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. Eu gosto muito de um texto que Salomão fala. Eu tenho até ele marcado em uma outra passagem que eu estou estudando. Quando Salomão fala que não adianta a gente ficar lutando muito, correndo muito, ele fala assim: nem sempre o forte vence a guerra, nem sempre o mais rápido chega no final da corrida. E ele vem falando disso aí, e eu acho interessante, muito interessante. Tem pessoas, irmãos, que acham que estar bem é você... É aquele crente que fica toda hora, ou se alegra muito, né? Faz barulho, né? Faz barulho, barulhento, fala em língua estranha. Não é isso que o texto bíblico fala. A alegria da salvação, irmão, não está exemplificada na quantidade de línguas que a pessoa fala no culto. Não está exemplificada na mão que se levanta na igreja, não, Senhor, porque tem muita gente que levanta a mão no culto, mas não vai morar no céu. Ela reconhece a soberania de Deus, mas não adora esse Deus como se deve adorar. Então não é por levantar a mão que a gente conhece o camarada quando está firme, não. Sabe como é que a gente conhece a pessoa que está firme? É pelo fruto, é o dia a dia, é o culto de semana, é a doutrina, é a escola dominical. Glória ao nome do Senhor. Nós falamos isso nessa manhã na escola bíblica, no assunto dos dons espirituais. A pessoa não aparece culto de ensino, não aparece culto de doutrina, chega aqui domingo à noite, levanta a mão, chora, se descabela todo. É crente? Não, Senhor, não significa nada. Amém? Amém. Não é isso não. Estai, pois, firmes. Firmes. Firmeza. Sabe quem está firme? O que quer dizer firmeza? Firmeza, irmão, é igual a palavra inabalável. Firme e inabalável no texto aqui são a mesma palavra. Na tradução revista e atualizada, permanecer inabalável. É a pessoa que fica de pé, que permanece. É a pessoa que está estabelecida. Alguém que não desiste, alguém que não hesita. Amém? Amém. Está aqui, ó. Domingo, adora a Deus. Na oração, está aqui, adora a Deus. Glória ao nome do Senhor. Na doutrina, está aqui, adora a Deus. Está no culto de semana, está adorando ao nome do Senhor. A pessoa está firme. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está adorando a Deus em espírito e em verdade. Você marca trabalho, está lá adorando o nome do Senhor. Você marca culto, você pode contar comigo. Estou aqui em nome do Senhor. Glória a Deus.
Então, meus amados irmãos, é assim que a gente conhece o soldado, quando ele está firme, quando ele está bem. Ele está de pé. Em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer problema, em qualquer dificuldade. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é só quando está tudo bem. Não é só quando a guerra é contra um inimigo fácil de se vencer. Não. O Senhor está no meio de uma prova, está vivendo o olho do furacão. Está tudo dando errado, mas você vê ele ali. Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, eu preciso de ti. Preciso da tua graça, preciso do teu amor. Glória ao nome do Senhor. O irmão pergunta para ele: está tudo bem, irmão? Tudo bem. Como é que está as coisas? Tudo bem. Dá a oportunidade para o irmão falar: irmãos, eu quero agradecer a Deus. A luta está grande, mas a vitória é certa. Eu estou de pé ainda. Glória ao nome do Senhor. Eu ainda estou de pé, irmão. Eu ainda estou de pé. Mas era para você não estar mais de pé, mas eu estou, porque Jesus tem me sustentado. Não é porque eu sou bom, é porque Ele me sustenta. Ele me sustentou e Ele me sustenta e está me sustentando. E Ele está aqui essa noite abençoando você, abençoando a mim, dizendo: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor, porque essa guerra você precisa da força de Deus para vencer. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O inimigo tem preparado prato para nós, irmão. Todo dia ele prepara. Todo dia o inimigo prepara a situação para você, jovem. Todo dia o inimigo apresenta alguma coisa para você desistir, para você parar, para você acabar, para você não ir mais. Mas essa noite eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, diga não para o inimigo, em nome de Jesus. Você é soldado, o soldado precisa aprender a lutar, irmão. Você tem que lutar contra você, contra os seus desejos, contra as suas vontades, contra as tentações que te cercam dia a dia. Você precisa aprender a lutar em nome do Senhor e dizer: eu não quero isso para a minha vida. Eu estou numa guerra e eu quero agradar aquele que me alistou para a guerra. Porque todo soldado que milita não se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você está numa guerra, irmão. Pode até não querer, mas está. Pode até não gostar, mas vai. Tem que lutar. Amém? Ah, não, eu não escolhi isso para a minha vida. Mas Deus te escolheu. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ah, não escolhi isso para a minha vida, não quero mais isso, mas vai querer, tem que lutar. Glória a Deus. Quer coroa? Tem que lutar. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Amém? Amém? Amém. O soldado que morre no campo de batalha, ele morre como herói. Mas o que desiste e volta, ele é como que é o nome? Covarde. Nós temos soldados da polícia militar aqui essa noite. O que acontece com o camarada que na hora do problema, do QRU, corre, fica escondido? Se pegar, né, é a vergonha de todo o seu batalhão. Por isso que o soldado não desiste, porque ele foi forjado para lutar. Amém? Amém. Foi forjado para a guerra. Ele está condicionado, a mente dele está condicionada para a batalha. Amém? Amém. A mente dele está condicionada para a guerra. E ele não pode, ele tem o maior medo de envergonhar o seu batalhão. Essa noite, irmãos,
este batalhão aqui da Chácara Inglesa está em guerra. E eu quero convidar você a lutar em nome de Jesus. Eu quero convidar você para a batalha essa noite. Glória a Deus. E não é brincadeira não é luta mesmo, não é brincadeira não. Nós estamos aqui diante de uma guerra. E esta guerra está diante de nós. E você vai fazer o que essa noite? Vai lutar ou vai ficar olhando? Aleluia. Não, senhores, eu estou aqui para lutar em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui para guerra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais que eu não queira, pior que não. Ah, não, Deus, eu não vou mais. Aí Deus fala, vai, você vai sim. Eu não vou lutar mais. Aí Jesus fala, você vai lutar sim. Aí eu digo para Jesus, tá bom, Jesus, eu vou lutar. Não dá para a gente falar tudo aqui nessa noite. Mas aqui, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem os outros. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Amém? Amém. Sofre comigo, soldado. Sofre comigo, soldado. Glória a Deus. Eu fico olhando para Davi, irmãos. Davi, quando estava na caverna de Adulão, em Crônicas diz que muita gente se chegou a ele, era um exército grande, mas ali estavam os endividados, os mal amados, os aflitos, aquele camarada que tinha perdido a mulher, estava acabado moralmente. Ele ia lá e ficava Davi, chegava para Davi, eu estou aqui, Davi. Aí ele falava assim para ele, não, vem aqui, meu filho, eu vou te usar. Na minha batalha, na minha guerra, você tem lugar, pode vir aqui, que olha, você é uma bênção. Você vai lutar comigo do meu lado, eu vou te ajudar e você vai me ajudar também. Nós temos uma guerra que nós estamos, eu preciso de você. Amém? Era assim que Davi fazia. Pense num camarada que ajudava só os endividados, os atrapalhados, aquela turminha que ninguém queria. Chegava para Davi, Davi, estou aqui, Davi. Tinha uns camaradas lá com cara de leão, uns gaditos com cara de leão. Imagina gente feia. Você vê um leão é animal bonito, mas imagina um homem com cara de leão. Dá para encarar? Não, rapaz, vem cá que você vai me ajudar. Só que eles eram hábeis. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Para o mundo pode não servir, mas para Jesus serve. Aleluia. Para as guerras humanas não dá, mas para as guerras espirituais dá. Para aquilo que Deus tem para você, aleluia, você serve. Aleluia. A gente pode desprezar você, mas Jesus te recebe nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu ia falar sobre a armadura, não vai dar tempo. Vou falar numa outra situação, outra oportunidade. Hoje não vai dar. Mas eu quero dizer que você é um soldado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você foi alistado para uma guerra espiritual. O teu inimigo não está brincando de ser teu inimigo, ele está querendo destruir você. Mas esta noite, eu quero dizer em nome do Senhor, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Jesus Cristo te chamou para uma guerra, não para perder a guerra. Jesus te chamou para vencer a guerra. A luta pode estar grande, mas o Senhor quer te dar vitória nesta noite. O Senhor quer te ajudar nesta noite. Aleluia. Deus quer te fortalecer aqui esta noite. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus. Bendito seja o Senhor. Você vai se revestir de força que vem do céu, em nome de Jesus Cristo, e vai lutar a guerra. E você não está sozinho não. Lá na frente do campo de batalha está Jesus, que está conduzindo o seu exército. E com Jesus, irmãos, nós vamos vencer. Aleluia. O inimigo pode se levantar, mas ele vai cair, em nome do Senhor. A guerra que Deus chamou para nós lutarmos é uma guerra vencida por nós. Se acreditar, não se lance no campo de batalha. Não tenha medo não. A Bíblia diz que os tímidos, os medrosos não herdarão o reino dos céus. Eu não vou orar porque quem ora tem muita prova. Eu não vou pedir dom porque quem tem dom é perseguido. Eu não vou dar glória a Deus porque se eu der glória a Deus o inimigo vai ouvir e vai começar a me perseguir. Então eu fico aqui no meio do caminho. Eu fico Deus é bom, né? Deus é bom e o diabo não é ruim. Eu fico que nem aquele camarada que estava no mar, num barquinho pequenininho assim, irmão, e ele se perdeu e ficou ali no mar. E ele ficou num dilema terrível. Se eu disser que Deus é bom, o diabo me derruba. E se eu disser que o diabo é bom, então Deus vem e me derruba. Então Deus é bom e o diabo não é ruim. Tome posição nessa noite, tome posição nessa noite, em nome de Jesus. Levante a tua cabeça, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estai, pois, firmes, inabaláveis. Eu estou de pé ainda. É hora que a gente sente o peso da guerra. É hora que a gente sente o peso do campo de batalha. É hora que a gente sente o corpo da gente tremer pela luta, pela dificuldade, perseguição, prova, dificuldade. Mas Jesus está do teu lado. Jesus vai te dar graça, Jesus vai te dar força. Nesta noite Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Glória ao nome do Senhor. E eu quero dizer em nome de Jesus Cristo que o Senhor Jesus Cristo tem poder. O nome de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E toda a ação do inimigo será destruída pelo poder do nome de Jesus Cristo. O diabo não pode contra a igreja do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. Muita gente que às vezes tomba lá, toma aqui, toma ali, toma lá. Eu vou dizer um negócio para os irmãos, em nome de Jesus. 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará. O soldado, quando está ferido, é uma coisa, agora quando ele está com medo, é outra. Amém? Ferido, tem bálsamo que vem do trono e cura as feridas. Mas quando está com medo, é ele que tem que tomar posição. O exército de Napoleão Bonaparte. Napoleão, irmãos, é um dos grandes estrategistas militares de todos os tempos. Foi um homem que teve um exército extremamente poderoso. E ele dizia para os soldados dele, os soldados da França: quando vocês estiverem no campo, não matem os seus inimigos. Não matem os seus inimigos.
deixem eles feridos. Se vocês puderem, cortem uma mão, um braço, uma perna, quebrem as pernas, quebrem os dois braços, mas não matem, deixem eles vivos, mas feridos, sem condição de continuar na guerra, mas ainda vivos. E qual que era a estratégia dele? O que ele queria com isso? Quando os amigos daquele soldado viam o soldado morrer, o espírito, o desejo de vingança vinha e dava força para os soldados lutarem com mais afinco. Mas quando o soldado era ferido, o amigo, o companheiro via ele no campo, ferido, com o braço quebrado, a perna quebrada, com um braço amputado, uma perna amputada, e ficava, em vez de com raiva, ele ficava com medo. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão com medo. Já sabe disso. Então ele não está mais matando crentes, ele está ferindo. As pessoas estão amputadas, sem braço. O que a pessoa faz? Não trabalha. Sem as pernas, a pessoa não consegue caminhar. E parece que está acontecendo agora, no campo espiritual. As pessoas sendo os braços amputados, as mãos amputadas, já não querem mais trabalhar. Com as pernas amputadas, já não querem mais caminhar. A caminhada espiritual, estão desanimadas. Os outros, ao ver a pessoa desanimada, ficam desanimados também. Essa noite, irmão, em nome de Jesus Cristo, o Senhor está aqui. Glória a Deus. Ele está pronto a te ajudar. O inimigo pode até ter ferido você está ferido. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, você ainda não está destruído. Esta noite você ainda pode ficar de pé espiritualmente. O nome do Senhor ainda será glorificado na tua vida. Toda a ação do inimigo será repreendida em nome de Jesus. O inimigo vai lutar contra ti, mas não vai prevalecer contra ti. O inimigo virá contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos ele correrá de ti. O Senhor te abençoará aonde você entrar. O Senhor abençoará você, abençoará a tua massa e a tua amassadeira. O Senhor abençoará o campo que você trabalha. O Senhor abençoará você, aleluia, aonde você colocar a planta do seu pé. Mas você precisa se posicionar, irmão. É uma batalha, é uma luta, é uma guerra. Vamos lutar em nome de Jesus. Em casa você não vai vencer a guerra. Venha para a igreja no dia da oração. Põe a tua cara no pó, irmão, em nome de Jesus. Eu quero ver um crente perder batalha quando ele anda com os pés para trás. A rainha da Inglaterra, ela falou isso. Foi justamente a Inglaterra que ganhou a guerra contra o Napoleão. Ela dizia que ela tinha mais medo de um crente de joelho do que de um exército armado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando você dobra o teu joelho no chão, as forças espirituais são renovadas. Quando você anda com os teus pés para trás, você vence o inimigo. Você se reveste de armas espirituais, armas que te ajudarão nesta guerra, nesta batalha espiritual. Hoje Deus tem bênção para a tua vida. Deus quer armar você. O Senhor quer armar você. O Senhor quer te armar nesta noite de armas espirituais. Pare no nome de Jesus de horizontalizar os teus olhos. Comece a olhar para Jesus. Pense que a batalha não é aqui, humana, física. A batalha
espiritual nos lugares celestiais. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, olhe para Jesus esta noite e sinta a graça de Deus sobre a tua vida. Mas esta noite tem um capitão aqui, um general, que diz para você: eu preciso de você. Todo mundo me despreza, mas eu não vou desprezar você não. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Olha o nome de Jesus Cristo. Seja adorado o nome de Jesus Cristo. Seja engrandecido o nome de Jesus Cristo. Se você ainda pode, levante a tua mão e diga: glória a Jesus. Deixe o inimigo ver você adorar o nome do Senhor. Deixe o inimigo dizer que você ainda pode dizer glória a Deus. Aleluia. Bendito para sempre seja o teu nome. Adorado e glorificado seja o teu nome para sempre, Jesus. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da nossa igreja, Tu és o Senhor da nossa alma, Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Tu és maravilhoso, meu Pai. Esta noite, Deus, a igreja te adora. Senhor, para vencermos esta batalha.